E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai analisar duas notícias e um artigo que é relacionado a essas notícias, né, da Nature. Essa é a 1ª de março e a outra é de um mês mais recente. E é sobre a pesquisa em neurociência, né? Será que scans cerebrais revelam comportamento, né? Uma bomba, né? De estudos que sei diz que não. Então, qual que é o começo aqui? É um paper que o principal lead investigator nesse paper, neurocientista, né? É o Scott Marek, que a gente vai ver já já, que é um paper relacionado a desenvolvimento infantil. E mostrou que diferenças em funções cerebrais em crianças. O objetivo do estudo era isso, né? No caso, estudos anteriores, né? Diziam que era relacionado com o teste de inteligência, né? De testes de inteligência. E aí eles fizeram um paper analisando isso. E, no grosso modo, o que o paper mostrou, isso deixou, por exemplo, o Merrick chocado, né? Foi que ele, o grupo meio que teve a noção de que a forma que a estatística é feita nesse contexto é bem diferente do que deveria ser. Então, no geral, ele ficou chocado, né? De que, e o foco do paper, né, foi dizer que você usa um sample, né? Um grupo de estudo muito pequeno, no caso 2.000 crianças, 4.000, assim, um grupo pequeno, porque vamos tentar entender. No mundo a gente tem 8 bilhões de pessoas quase. 7 e quebrado, né? E, obviamente, de estatística a gente tem coisas relacionadas a você, dentro de uma população, analisar a estatística de um pequeno grupo de pessoas e essa estatística de grupo pequeno representar a do todo. Tudo bem. Porém, mesmo assim, é difícil você, com um grupo de estudos pequeno, realmente ter um resultado que realmente represente o todo. Embora estatisticamente isso seja algo que é visto como uma noção correta. Mas mesmo assim, vamos supor, se o grupo for muito pequeno, 100, 20 pacientes, então cada vez mais o número de dados que você tem, a análise tem um significado menor, né? E o foco do paper, a interpretação, né? Vai dizer o Lúcio Podrak, que é neurocientista cognitivo de Stanford. Esse paper pode ter mostrado, né? Que muitas pesquisas que pessoas e grupos devotaram suas carreiras inteiras estavam fazendo um tipo de ciência que era lixo, junk. Então, esse é o foco, né? E até estudos grandes teriam que ter essa noção de que você tem que não só ter um grande número de dados, mas também uma estatística relevante, correlacional, né? Então, tem um outro paper da NET que a gente viu, outro blog, né? Que era sobre estatística, né? Que dizia que um modelo não representa todos os tipos de dados, né? Que, tipo, a forma que você usa estatística pode ser usada de forma errada, ao ponto de seu estudo não ser tão significante quanto você queria, né? Tem várias razões para acreditar nisso. Então, pessoas estão publicando coisas que têm um grande efeito também. Você pode achar essas coisas, mas esses são os que estão mais errados. Então, de repente, papers tentando alinhar funções cerebrais com tipos de comportamentos específicos tem vários problemas, né? Além desse daqui, tem o mais recente, que é de 24 de agosto desse mês. Então, faz 6 dias que foi publicado, que é o mesmo tema, né? Então, tá aqui, neurociência cognitiva na, na sarjeta, né?
Ele vai falar que pesquisadores não deveriam temer artigos que testam e encontram erros, né? Tal trabalho contribui para a parte experimental, né, de design e melhor ciência. Então, um exemplo que eles citam, por exemplo, é do Craig Bennett, que usou um scanner MRI padrão, né, para ver a resposta de peixes a fotografias de humanos. Então, colocava uma fotografia de um humano feliz, triste, e viu que o peixe, é, qual é a resposta do cérebro dele. E esse experimento, na verdade, mostrou, né, que a forma que a gente conduz os testes, conduz os experimentos, não só estatísticas, tem que também ser importantes. Porque talvez elas não mostrem nada, só sejam inúteis. Eu vi um paper, por exemplo, que a gente fez no canal sobre o cérebro reptiliano, que eles fizeram o crocodilo ouvir música clássica, né? Que é bar. E vi a resposta que o cérebro do crocodilo tinha, né? Talvez você questione se realmente é útil. Era um paper. Um paper normal. Um paper acadêmico que faz isso, além de outras coisas. Questões visuais também. Mas a gente tem que pensar se realmente é útil. E se talvez você deveria ter uma noção mais ética processual nesse sentido. Então, eles vão falar sistemas, o paper do Merrick, relacionado essa questão. E aqui embaixo, eles vão falar, por exemplo, desde 20 anos atrás, a comunidade genética precisou também confrontar a realidade de estudos relacionados a isso, né? E toda a área da biomedicina tem uma crise chamada crise da reproduzibilidade, que eu fiz vídeos anteriormente também. O que é isso? Se você não consegue reproduzir os experimentos de outro paper, vamos supor de 20 anos atrás, se ninguém consegue reproduzir, então ele estava errado. Um experimento ele tem que ser testado várias vezes para ser provado. Se ele não for provado, tá errado. É simples. E a questão é que vários milhares de papers na área de biomedicina não são reproduzíveis. E você não consegue saber cientificamente se eles estão certos ou não. E eles vão chegar aqui, né? Que relacionado. Teve críticas também do paper do Merrick, né? E falando que talvez não é bem assim, que talvez, na verdade, foi um método que. E uma forma que eles interpretaram essa evidência que talvez levou eles a pensar nisso. Mas na verdade, crua, nua e crua, né? É que realmente há uma crise da reproducibilidade. E que talvez a maioria dos papers na neurociência relacionada ao comportamento e também à genética também, eles têm essa associação. Talvez estejam errados, né? Qual que é o método que Mark sugere? Você usar mais dados para conseguir, de repente, usar, sei lá, talvez não precise de centenas de milhares de dados, mas pelo menos alguns milhares de dados, né? Então, em vez de fazer uma pesquisa sobre um novo medicamento ou sobre questões cognitivas somente com 100, 200 ou 1000 pacientes, de fazer com 30 mil, 50 mil, que seria a única forma de ter algo significativo nisso. E também tem a questão do modelo estatístico usado, né? Porque a maioria das vezes os papers que são publicados são aqueles que têm resultados bons. Então, um jornal acadêmico ele não quer normalmente publicar artigos negativos, né? Ó, a gente achou que isso não dá certo. Isso não é muito bom para eles, eles querem resultados positivos. Então, às vezes, os próprios acadêmicos, né? Esse é o cerne da crise da reproduzibilidade, né? Eles têm que publicar, que é o trabalho deles. De repente, principalmente na China, eles têm uma cota de quantos artigos eles têm que escrever por ano, então. E às vezes eles publicam os melhores resultados possíveis, o que significa que talvez eles estejam errados. Isso na área biomédica, na área de psicologia com experimentos, né? Neurociência e tal. Esse é o paper do Merrick.
com várias pessoas. Então, no final, ele mostra vários gráficos relacionados a isso, que eles fizeram com essas duas minhas crianças, né? E o foco dele era mostrar que, no geral, você tem que usar mais dados para representar melhor os efeitos que você está dizendo que essas funções cerebrais realmente performam, né? Então, no geral, isso só prova mais uma vez que a maioria dos papers em biomedicina, experimentos, talvez estejam equivocados. E como que você prova que eles não estão equivocados? Testando, reproduzindo vários grupos. E se você não conseguir reproduzir, são um lixo. Então, é isso. Até o próximo vídeo.